23 de agosto de 1968. O perímetro colapsou. O 6º Regimento inimigo atravessou o arame farpado e o centro de operações arde em chamas. 40 defensores estão encurralados no bunker subterrâneo. A munição acabou. A saída está bloqueada pelo fogo. Mas dentro do concreto, eles sentem algo antes de ouvir. Uma vibração física. O chão treme sob as botas, não por explosões, mas por uma densidade de pressão no ar que ninguém ali jamais sentiu. Acima da fumaça, o som não é o grito agudo de um jato Phantom. É o ronco grave e arrastado de motores radiais duplos. Algo antigo, lento. Então, o ruído muda. Um zumbido mecânico, grave e constante, como uma serra elétrica gigantesca rasgando a atmosfera. A física visual é quebrada. Cada quinto projétil é traçante, criando uma ilusão ótica. Não balas individuais, mas uma linha sólida de luz vermelha curvando-se do céu até o solo. A selva ao redor do bunker é triturada. O ataque cessa instantaneamente. Nos relatórios capturados posteriormente, descobriu-se o nome que o inimigo deu para aquele som: o Dragão. Mas 4 anos antes do Dragão, o céu pertencia à velocidade. A doutrina americana de 1964 foi desenhada para a luz do dia. Jatos supersônicos de milhões de dólares contra guerrilheiros invisíveis no mato. Um contraste técnico brutal. O problema não era a coragem do piloto, era a física do voo. O F-100 Super Sabre e os Sky Raiders carregavam toneladas de explosivos. Mas a velocidade é inimiga da noite. A 800 km por hora, a selva é um borrão indistinguível. O piloto tinha 3 segundos para alinhar, disparar e puxar o manche. Errou? A manobra de retorno levava minutos preciosos. E o tempo jogava contra a máquina. O F-100 bebia combustível. Em combate, com pós-combustores ligados, os tanques secavam em questão de minutos. A infantaria no solo, cercada e sangrando, precisava de proteção por horas. A aviação só podia oferecer instantes. Os Vietcongues entenderam essa falha antes do Pentágono. Eles ouviam a turbina, cessavam o fogo. Escondiam-se na escuridão impenetrável. O inimigo apenas esperava o avião ir embora para voltar a matar. Quem analisava essa falha sistêmica em tempo real era o capitão Ronald Terry. Ele não era um piloto de carga. Terry vinha da elite da base aérea de Wright-Patterson, um piloto de teste, acostumado ao cockpit dos F-100 Super Sabres. Ele conhecia a velocidade supersônica. Mas em 1964, a guerra o colocou na porta aberta de um C-47. O contraste era brutal. Terry estava de pé na fuselagem, segurando-se contra a turbulência. O vento entrava uivando pela abertura, abafando o som dos motores. Lá embaixo, o cenário era um caos iluminado. Ele via os círculos de luz das bengalas de magnésio, via os flashes das bocas dos rifles, via o inimigo correndo entre as estruturas em chamas, cortando o arame farpado. A visibilidade era perfeita, mas a lógica quebrava. Para que iluminar o alvo, se você não pode destruí-lo? O flare ship cumpria sua função técnica. A luz expunha o Vietcong, mas o C-47 orbitava inofensivo, incapaz de intervir. Os defensores no solo tinham luz, mas não tinham apoio aéreo. Terry assistia à batalha como um espectador na arquibancada. Ele olhou para a moldura de metal da porta de carga, onde não havia nenhuma arma instalada. A aeronave virou e partiu sem disparar um único tiro. O mecanismo diante dos olhos de Terry era o flare ship. 2 milhões de velas de potência. Essa era a carga de cada tocha de magnésio lançada pela porta de carga do C-47. Era o brilho de um holofote antiaéreo, transformando a meia-noite em meio-dia. Lá embaixo, os defensores viam tudo. Viam o inimigo acumulado na linha das árvores. Viam os alicates cortando o arame farpado. Mas ver não é destruir. O avião iluminava o alvo, mas não tinha dentes para morder. O Vietcong adaptou-se à física da luz em dias. Quando o magnésio estalava acima, o ataque não parava. Ele pausava. Os guerrilheiros congelavam, imóveis, invisíveis no brilho estático.
Eles apenas observavam os paraquedas derivarem ao vento e apagarem. Esperavam o C-47 queimar todo o seu estoque e virar para a base. Assim que a última tocha extinguia, os homens na trincheira morriam. A solução que o capitão Terry buscava não exigia uma nova tecnologia, exigia arqueologia. A resposta para o problema do fogo noturno estava enterrada em relatórios militares de 40 anos atrás. Texas, 1926. O tenente Fred Nelson decola em um biplano de H-4 sob o sol de Kelly Field. Na fuselagem, uma metralhadora calibre 30 está amarrada apontando para o lado, perpendicular ao voo. Nelson ignora a linha reta. Ele joga o biplano em uma curva agressiva para a esquerda e trava os comandos. A física assume o controle. O avião desenha um círculo geometricamente perfeito no céu. Enquanto a aeronave orbita, a arma permanece fixada como um laser em um único ponto no solo. É o princípio do pylon turn. O piloto não precisa mirar, ele apenas pilota o círculo. O comando do exército assistiu à demonstração e deu de ombros. O veredito foi seco, sem valor tático. Por 38 anos, a Força Aérea ignorou a física da curva. A doutrina exigia velocidade. Caças rápidos, interceptadores a jato, ataques frontais e mergulho. Um avião voando em círculos lentos parecia um alvo fácil, um suicídio tático. A ideia ressurgiu em 1942 com o tenente Gilmore MacDonald, sugerindo o disparo lateral para caçar submarinos. A Marinha rejeitou. O conceito foi arquivado novamente. Foi preciso esperar até 1961 para que MacDonald, agora civil, encontrasse Ralph Flexman na base aérea de Eglin. Flexman entendeu que 2 ramos das Forças Armadas haviam perdido. O sistema nunca havia sido refutado, apenas ignorado. Eles chamaram o novo experimento de Project Tail Chaser. Para o teste de conceito, a equipe requisitou um cargueiro C-131B. O objetivo era provar a estabilidade da mira, não o poder de fogo. Nos suportes laterais, em vez de metralhadoras ou canhões, os técnicos instalaram câmeras de alta velocidade com miras reticuladas. Se a lente conseguisse manter o foco estático durante a curva, a bala também conseguiria. Os engenheiros apertaram os parafusos dos suportes e prepararam o cargueiro para a decolagem. A teoria exigia sangue, mas as metralhadoras antigas engasgavam antes de conseguir derramá-lo. O capitão Terry sabia que caças rápidos não podiam orbitar e aviões de carga lentos não podiam atirar. Ele precisava de uma fusão impossível. O Pentágono demoraria meses para liberar verba para um teste não oficial. Terry não esperou. Ele financiou os primeiros suportes de armas com seu próprio cartão de crédito American Express. Por que uma metralhadora convencional é suicídio em um ataque aéreo noturno? Porque ela depende da própria explosão para funcionar. Em sistemas a gás, cada disparo gera a pressão necessária para ejetar a cápsula e carregar a próxima bala. Se uma única munição falha, o ciclo morre. A arma trava. No escuro, tentando destravar uma culatra emperrada, você já está morto. Terry recrutou o tenente Ralph Kimberlin para resolver a equação. A resposta estava no pod SUU-11A. Não era uma arma de infantaria. Era uma peça de engenharia industrial movida a eletricidade. 6 canos rotativos, 6.000 tiros por minuto. Antes da tempestade de fogo, ouvia-se apenas o zumbido agudo de uma turbina elétrica ganhando rotação máxima. O motor girava os canos à força, ignorando a física da pólvora. Se uma bala falhasse, o sistema não parava para perguntar o motivo. O mecanismo elétrico simplesmente cuspiu a munição defeituosa no chão da fuselagem e continuou a disparar. A arma funcionava, mas os manuais de como usá-la acumulavam poeira nos arquivos desde a década de 50. O nome do experimento era Project Tail Chaser. A plataforma não era um caça, mas um cargueiro C-131B. Simons dispensou a tecnologia de ponta. No vidro do cockpit, a única mira era uma cruz desenhada à mão com um lápis de cera, greasy pencil. Primitivo, funcional. Ele instalou câmeras no lugar das armas e decolou para testar a teoria. A física do voo provou-se inegável. 120 nós de velocidade, 30 graus de inclinação lateral.
Esses números transformaram uma curva padrão de transporte em uma manobra letal. O avião girava em órbita, mas o flanco esquerdo permanecia travado magneticamente sobre um único ponto no solo. As câmeras confirmaram. A geometria era perfeita. Mas a Força Aérea tinha outras prioridades. Queriam jatos supersônicos e mísseis nucleares, não cargueiros velhos voando em círculos. O sucesso de Simons foi ignorado. O projeto esfriou. A solução ficou enterrada até 1964. Homens morriam no escuro no Vietnã por falta de apoio aéreo contínuo. Foi quando Ronald Terry voltou do fronte, foi até o arquivo morto e arrancou a pasta do esquecimento. Quando a geometria de voo encontrou o motor elétrico na base aérea de Eglin, o resultado assustou os próprios criadores. A teoria tornou-se física pura. O mecanismo ignorava falhas. Se uma munição não disparava, a rotação forçada cuspia para fora e carregava a próxima. O ciclo não parava. Em meados de 1964, 3 miniguns foram montadas no flanco esquerdo de um C-47. 2 nas janelas, uma na porta de carga. O piloto iniciou a curva pylon. O gatilho foi acionado. A audição humana não conseguia processar. 18.000 tiros por minuto fundiram-se em um único ruído. Não havia o estacato de metralhadoras. Havia um uivo contínuo. 300 projéteis deixavam os canos a cada segundo. A cada 5 balas, uma era traçante. A ilusão visual era um feixe sólido de luz vermelha, conectando a aeronave à terra, como um laser líquido. Mas o que se via era a menor parte da equação. 80% da morte descia invisível. Uma rajada de apenas 3 segundos não atingia um ponto específico. Ela saturava uma área inteira. O impacto criava uma elipse de destruição de 52 jardas. Nada sobrevivia dentro do perímetro. A densidade de fogo garantia um projétil a cada 2,4 metros quadrados de solo. A física era inegável, mas o Pentágono se recusava a apostar em peças de museu. Novembro de 1964. O capitão Terry apresentou o plano ao general Curtis LeMay. A sala estava hostil. Generais de 3 estrelas ridicularizaram a ideia. Chamaram de retrocesso, um cargueiro lento e vulnerável em uma guerra moderna. LeMay assistiu às filmagens do teste em silêncio. Ignorou as críticas. Deu a ordem. Leve para o Vietnã. A chegada foi um desastre. Terry pousou na base de Ben Hoa em 2 de dezembro de 1964. A polícia armada cercou a aeronave na pista. Instruções claras. Mandar ele e suas armas experimentais de volta para os Estados Unidos. O comando local não queria sucata no seu pátio. A expulsão só foi cancelada por uma ordem direta do general McConnell. Em 11 de dezembro, o primeiro avião estava pronto para o teste. Número de série 4348579. 2 motores radiais Pratt & Whitney de 1.200 cavalos faziam a estrutura vibrar. De perto, a idade era visível. A pele de alumínio estava opaca, marcada por 30 anos de sol e chuva. Rebites gastos seguravam as chapas. A tripulação era mais jovem que a própria máquina. O projeto original voou pela primeira vez em 1935. Ao entrar na zona de guerra, aquela fuselagem já tinha 29 anos. Em 1935, os pioneiros da aviação ainda respiravam. 30 anos depois, aquela fuselagem era uma armadilha voadora esperando uma faísca. A tecnologia era de museu, a tática improvisada. O piloto não tinha computador balístico. Para acertar o tiro, ele precisava alinhar o alvo visualmente entre o cubo da hélice esquerda e o topo do motor. Um cálculo de olhômetro feito a 3.000 pés de altura. 17 de dezembro de 1935 marcou o primeiro voo. 23 de dezembro de 1964 marcou a primeira caçada noturna. Delta do Mekong. O rádio estalou com um pedido de socorro às 23h45. O velho cargueiro levou exatos 37 minutos para chegar ao local. Quando as armas dispararam, a tripulação congelou. O barulho era de explosão, não de tiro.
O ar ficou irrespirável com um cheiro azedo de cordite queimado sendo sugado para o compartimento. Os artilheiros pensaram que a arma havia falhado. A aerodinâmica do voo arrastava as labaredas da boca dos canos de volta para dentro da cabine. Dentro, a tripulação sufocava com o retorno da fumaça e a fuligem. Do lado de fora, a cena parecia a própria ira divina descendo dos céus. Os blocos de canos das miniguns giravam em velocidade máxima, 100 disparos por segundo. O convés de carga desaparecia sob uma cachoeira metálica de cápsulas de latão quente. O som deixou de ser uma sequência de tiros. Tornou-se um rugido sólido. O barulho de uma serra circular gigante rasgando a noite tropical. Visualmente, a física parecia quebrar. A cadência era tão alta que o olho humano não registrava o espaço entre os projéteis. No escuro, os traçantes formavam um rio contínuo de fogo vermelho, curvando-se do avião até o solo como um chicote sólido. O ataque Vietcong em Tra Nguyen colapsou instantaneamente. 4.500 cartuchos detonados. 17 sinalizadores lançados. A base sobreviveu. Mas a noite não havia acabado. O rádio tocou novamente. Trung Hung, 20 milhas ao sul. Outro ataque massivo. O EFC-47 desviou a rota, orbitou e abriu as comportas de novo. Mais 4.500 tiros. O segundo ataque foi desintegrado. 9.000 disparos em uma única noite. Entre 15 e 26 de dezembro, a estatística tornou-se obscena. 180.000 disparos. Em apenas 11 dias, um único avião consumiu mais munição do que um batalhão de infantaria inteiro gastaria em 6 meses de guerra. A ideia que 3 generais tentaram matar agora decidia a batalha sozinha. 8 de fevereiro de 1965. Bong Sun. O avião orbitou uma posição fortificada por 4 horas. Despejou 20.500 projéteis sobre o topo da colina. Ao amanhecer, a contagem em solo confirmou 300 inimigos mortos. O teste de fogo terminou com eficácia absoluta. 16 missões voadas, 16 bases salvas. Enquanto o comando via gráficos de sucesso, os homens lá dentro respiravam fumaça e medo. 5 anos depois, a sorte acabou. Qual o preço dessa chuva de chumbo? Um erro de cálculo no escuro. 24 de fevereiro de 1969. Sputnik 71. O aviador John Levitou estava em sua 181ª missão. Ele conhecia o ritmo, mas a rotina é o veneno do veterano. Dentro do compartimento de carga, o mundo era um caos controlado. Clarões dos disparos rasgavam a penumbra. O cheiro de cordite impregnava o uniforme. Mas a ameaça real estava nas caixas. Magnésio. Ponto de fusão, 2.000 graus Celsius. Quente o suficiente para transformar o alumínio da fuselagem em gotas de metal líquido em segundos. Quente o suficiente para vaporizar pele e osso. Eles voavam dentro de um forno esperando a faísca. A operação era puramente braçal. Levitou sacou um sinalizador Mark 24 do rack. O metal estava frio. Ele ajustou a espoleta. Passou o cilindro pesado para o artilheiro Ellis Owen. Owen travou a pegada e deslizou o dedo pelo anel do pino de segurança. Mas esse risco calculado no convés de carga tinha uma justificativa fria. O Pentágono só respeitava um argumento: a eficiência absoluta. 8 de fevereiro de 1965. Bong Sun. Ao amanhecer, a infantaria caminhou entre 300 corpos inimigos, 100 confirmados no local, outros 150 arrastados para a selva durante a noite. O massacre foi mecânico. Longe dali, o projetor zumbia em uma sala escura. O general Joseph Moore assistia às gravações granuladas em preto e branco daquela noite. Ele viu o impossível. O avião não atacou e partiu. Ele ficou. 4 horas ininterruptas sobre o alvo. 20.500 disparos despejados em um único ponto. O velho cargueiro provou que podia iluminar o campo e destruir o inimigo simultaneamente. A nova especificação de combate era assustadora. 24.000 cartuchos e 45 foguetes de magnésio. Capacidade de fogo para 7 horas, a noite toda, se necessário.
Moore não pediu mais testes. Ele exigiu a criação imediata de uma esquadrilha completa. Mas essa esquadrilha não existiria se um capitão não tivesse financiado a guerra do próprio bolso. 11 de outubro de 1966. Província de Quinhon. Um único Spook sustenta a defesa de um posto avançado sob ataque total. O céu queimou com 96 sinalizadores. O solo recebeu 43.500 projéteis. É o recorde absoluto de munição gasta em uma única missão. Quando os cofres esvaziaram, a tripulação não desistiu. Pousaram, recarregaram, voltaram para a briga em 30 minutos. O arquiteto dessa insistência chamava-se Ronald Terry. O capitão voou 200 missões de combate no AC-47. Mas sua batalha mais difícil não foi contra os Vietcongues, foi contra Washington. O comando via o projeto como lixo. Terry precisava provar a viabilidade dos disparos laterais, mas não havia verba. Enquanto o Pentágono queimava milhões em jatos supersônicos, o capitão usou seu cartão de crédito pessoal para pagar os primeiros testes de mira. Ele venceu a resistência institucional pelo cansaço. Em menos de um ano, Terry provou que um cargueiro lento de 1930 podia ser convertido na plataforma de ataque mais eficiente da guerra. Em meados de 1966, Ronald Terry alcançou a vitória absoluta. O inimigo parou de revidar. Julho, província de Fujian. 4 aeronaves responderam a um ataque simultâneo. O céu noturno virou dia. 48.800 projéteis choveram sobre a selva em minutos. Para garantir o silêncio, 2 caças F-100 despejaram napalm sobre os restos. O ataque cessou instantaneamente. A Força Aérea oficializou a mudança. A sigla no papel trocou de FC para AC, de carga para ataque. As tripulações americanas o chamavam de Spook. Os aliados sul-vietnamitas, lembrando uma música popular, o chamavam de Puff. Mas nas trincheiras do Vietcong, o nome era outro. Eles o chamavam de O Dragão. Documentos capturados revelaram o impacto real dessa mudança. Entre ordens de ataque e logística, havia uma diretriz explícita para os guerrilheiros: não irritem o monstro. A ordem proibia abrir fogo contra o AC-47. Não era medo supersticioso, era cálculo frio. A 3.000 pés de altitude, fuzis e metralhadoras leves eram inúteis contra a fuselagem. Disparar contra o avião não causava danos, apenas revelava a posição exata da guerrilha para os artilheiros lá em cima. Era um suicídio tático. A instrução final do comando norte-vietnamita para suas tropas era humilhante, mas necessária. Escondam-se e esperem.